A gente vai falar um pouquinho mais agora sobre o Equador. Para isso, convidamos para conversar com vocês o Eduardo Saldanha, que é doutor em Direito Internacional e de Relações Internacionais. Eduardo, muito boa tarde, obrigado pela entrevista. Boa tarde, Rafael. Eduardo, o presidente Noboa tem usado como argumento para o que vem acontecendo no Equador uma suposta reação do crime organizado ao endurecimento do governo dele no combate à criminalidade. Até que ponto esse é um argumento razoável e até que ponto é um argumento que ele encontrou para não deixar transparecer ainda mais para a comunidade internacional que, de fato, há um descontrole das coisas no Equador? Rafael, é um argumento bastante razoável. Se a gente for fazer uma análise de outros exemplos que nós temos pelo mundo, nós temos uma questão institucional, nós temos poderes executivo, legislativo e judiciário. Alguns países conseguem contornar a situação da violência a partir do executivo, outras a partir do judiciário. Vamos pegar como exemplo a Operação Mãos Limpas na Itália, onde a iniciativa do endurecimento veio do próprio Poder Judiciário e do Ministério Público italiano. Já no caso de outros países, esse endurecimento vem daquele que promove a política pública de segurança, que é o Poder Executivo, que é o caso do Daniel Noboa, do governo do Daniel Noboa. Não podemos esquecer, não podemos olvidar que o último governo que antecedeu o governo do Rafael Correa, basicamente uma cleptocracia, um governo de um presidente que está no exílio devido a acusações de corrupção, onde se fazia vistas grossas às organizações criminosas muito poderosas dentro do Equador. É exatamente quando entra um novo presidente, quando eu crio uma situação de combate, de enfrentamento ao crime organizado a partir do poder executivo, eu não estou falando ainda da atuação do judiciário, e sim do poder executivo a partir de políticas públicas mais rígidas de combate ao crime organizado, obviamente há uma possibilidade de explosão da criminalidade, como um meio de forçar o governo a diminuir, a flexibilizar essas políticas que foram criadas em 2024, 2023 no seu final. Portanto, é sim um argumento bastante plausível do Daniel Noboa que este aumento da criminalidade no Equador seja realmente uma resposta à sua política um pouco mais rígida às organizações criminosas. Professor, o problema da segurança pública é um problema comum a boa parte, para não dizer quase todos os países aqui da nossa região, mas a região amazônica é uma região que demanda atenção específica pelas características do território, né? Nós temos problemas aqui no Brasil, temos problemas no Peru, temos problemas na Colômbia, temos problemas no Equador, agora os problemas já mais do que conhecidos na Venezuela. É uma região em disputa por inúmeras facções criminosas, internas, transnacionais também. Como fazer para intensificar a segurança e o predomínio do Estado sobre facções criminosas na região amazônica, em todos os países onde há um palmo de floresta amazônica, pelo menos? Rafael, quanto à proteção das nossas fronteiras e das fronteiras dos outros estados, nós temos uma instituição, principalmente no Brasil, que é responsável por isso, que é o Exército Brasileiro. Em conjunto com a Polícia Federal, é necessário sim que seja aumentada esta fiscalização de fronteira, que haja um aumento no patrulhamento de fronteiras. Como você bem disse, o crime ele é transnacional. As fronteiras, e principalmente as fronteiras de um país de dimensões continentais como o Brasil, as fronteiras elas são muito frágeis, muito difíceis de se fiscalizar. Portanto, é preciso a celebração de acordos de cooperação mútua entre esses estados fronteiriços, porque se o crime organizado ele é realmente uma ameaça a qualquer dos estados, é possível sim que se criem políticas conjuntas entre os estados de proteção, de tutela e de fiscalização das fronteiras.
Lembrando que cada país tem a sua instituição responsável por isso. No Brasil, a participação do Exército Brasileiro seria muito importante, em conjunto com as forças policiais, assim como acontece no Equador. Estamos vendo agora que até mesmo o Exército está sendo colocado para patrulhar as cidades, o que só acontece quando é declarado um estado de guerra. Portanto, a cooperação entre forças policiais e os exércitos é absolutamente essencial para o patrulhamento das fronteiras, considerando a transnacionalidade do crime organizado. Nós conversamos com Eduardo Saldanha, doutor em Direito Internacional e Relações Internacionais. Eduardo, bom domingo, muito obrigado pela entrevista e até a próxima. Obrigado, Rafael. Um abraço.